Olá, pessoal. Estamos na Conexão Querigma, conectando na palavra, tudo junto. Entre lá no canal do YouTube, Conectando na Palavra. E você então vai conectar conosco, Conexão Querigma, proclamação da palavra. Vamos refletir neste momento lá no texto do profeta Zacarias, no capítulo de número 4, os versículos 4 até o verso 10. E o texto, ele nos diz assim: Então perguntei ao anjo que estava comigo, meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo, não sabes tu o que é isto? Respondi, não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor, dizendo: As mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vós outros. Lá no verso 10, o texto diz assim: Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Sabe, queridos, isso me faz lembrar de algo muito gostoso, que está lá no livro de Atos, no capítulo 2, quando a igreja primitiva, ela começa então o seu caminhar, ela começa ali na proclamação da palavra, na proclamação das boas novas. E isso é tão interessante que quando nós paramos para pensar na maneira como Deus agiu e o seu agir atingiu outras pessoas, isso nos leva a entender algo muito importante. O que pode fazer o homem? Sem Deus, querido, nada somos, nada temos, nada podemos fazer. Então veja bem, quando lá a igreja começou na sua caminhada, eles tinham uma forte ação, humanamente falando, para levar as boas novas do reino. Mas o livro de Atos, ele revela, né, que é Deus quem realiza todas as coisas em nossa vida. Então, neste início da igreja, não havia nenhuma estratégia humana ou liderança impressionante. Ao invés disso, ao invés disso, né, o Espírito que desceu com um som, como um poderoso vendaval sobre os discípulos que estavam ali assustados, estavam ali indefesos, impressionados. E em seguida, ele dissipou a disparidade, as étnicas, reunindo povos rivais em uma nova comunidade. Então, quem faz é Deus. Lembro-me de um fato histórico das Olimpíadas, em que uma jovem nadadora, ela estava preocupada com a sua baixa velocidade, né, para então atingir o pódio e ser uma das medalhistas nessa Olimpíada. Mas quando o seu professor ele olhou para esta situação e ele começou a observar a técnica que essa jovem nadadora possuía. E chegou um ponto que ele descobriu como poderia ajudá-la, melhorando o seu tempo, né? E esse tempo foi melhorado em apenas 6 segundos, que era uma diferença importante para esse nível de disputa em uma Olimpíada, principalmente quando se trata, né, de natação. E com isso, o que esse professor fez? Ele colocou um sensor, né, nas costas
desta nadadora, um sensor tecnológico, mas ele não conseguiu identificar como poderia melhorar a performance desta nadadora. Então veja bem, quando ele analisou os pormenores, ele descobriu que poderia ajudá-la a melhorar a sua eficiência na água, que faria então toda a diferença e tornaria esta atleta mais eficiente na água, fazendo pequenas correções. Assim também é a vida espiritual. Às vezes nós queremos melhorar tantas coisas na nossa vida, nós temos projetos em nossas vidas, planos, propósitos, queremos fazer algo inusitado, queremos fazer N coisas na nossa vida. E às vezes nós não conseguimos enxergar um norte, enxergar uma saída ou uma melhora de vida para isso. O fato é que quando a igreja começou, a igreja primitiva, ela nasceu com aquelas dificuldades, com aquelas disparidades muito grandes, com povos rivais, e estava ali os discípulos reunidos, indefesos, impressionados com tudo aquilo. O que Deus faz? Manda um vento impetuoso, um vento forte, enche todos aqueles que estavam ali, começaram a falar em novas línguas e, de repente, o próprio Espírito de Deus começa a trabalhar no meio daquele povo e reúne ali povos rivais. Povos que haviam discussões, diferentes maneiras de pensar e de agir, e forma ali uma comunidade. A igreja começa ali, ou seja, com ação inteiramente de Deus, do Espírito Santo de Deus. Queridos, sem Deus nada somos e nada podemos fazer. Assim como foi a experiência desta jovem nadadora, ela tinha tudo para ser uma medalhista, mas ela não conseguia melhorar a sua eficiência. Alguém pôde então ajudá-la para descobrir alguma coisa que pudesse melhorar. Às vezes, na nossa vida, são pequeninas coisas que nós precisamos mudar para melhorar. Pequenos gestos, pequenos, para mudar tudo em nossa história. Em assuntos espirituais, nós podemos ver que são as pequenas correções que fazem uma grande diferença em nossa vida. No livro do profeta Zacarias, Zacarias ensinou um princípio parecido ao grupo de judeus estes, remanescentes que estavam desencorajados, estavam lutando para construir o templo de Deus. Isso tudo aconteceu após o exílio. Aí o Senhor dos Exércitos, o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, ele disse a Zorobabel. Zorobabel, ele era o líder daquela construção. E ele disse lá no verso de número 6, que diz assim: prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, na realidade, não é por força, não é por poder, mas pelo espírito. Como Zacarias declarou, não desprezem os começos humildes. Olha que coisa interessante. Está lá no verso 10, que ele diz assim: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, elas mesmas acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Aí no verso 10, ele diz assim: pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Os exilados, queridos, eles temiam que o templo jamais atingisse a glória
do templo do rei Salomão. Mas assim como aquela atleta, aquela nadadora, ela conseguiu ser uma medalhista, os construtores de Zorobabel aprenderam que, com seus pequenos esforços, quando glorificavam a Deus, podiam trazer alegria. Os seus pequenos gestos, seus pequenos esforços, quando glorificavam a Deus, podiam trazer a alegria da vitória com a ajuda do Senhor. Em Deus, queridos, nós podemos nos tornar grande, que são as pequenas coisas na nossa vida que fazem a diferença. É uma pequena atitude, uma pequena mudança na sua maneira de pensar, na sua maneira de ver, de ouvir, de falar, de agir. São pequenos gestos que vai fazer a diferença na sua vida. E Deus trabalha nas pequenas coisas. Deus trabalha e Deus está trabalhando. Você já parou para pensar nisso? Em que área que você precisa mudar o seu foco? Mudar a sua maneira de ver, de ouvir, de falar? É importante que nós pensemos nesta situação, nesta condição. Qual é o padrão de vida que você está vivendo, que você está levando? Glorifica a Deus? Se não, muda. Vira esta página na sua história, na sua vida. Vira a página deste livro da sua vida para que as coisas comecem a acontecer e que as coisas começam a vir de maneira em que possa alegrar a sua vida, o seu coração. Por que não dizer que os seus planos sejam todos concretizados, porque a boa mão do Senhor estará sobre você. Então pense, quais são as pequenas mudanças que precisam acontecer na sua vida? O que pode melhorar a sua vida espiritual? Precisamos pedir a Deus que nos mostre as ações pequenas e corretas que nós podemos fazer e que devemos fazer para glorificar, para sermos gratos ao Senhor. Eu quero orar com você. Querido Deus, obrigado por esta palavra. Assim como o Senhor abençoou os discípulos lá na igreja primitiva, no nascer da igreja, assim como o teu Espírito veio, encheu a cada um deles, e ali o Senhor reuniu pessoas diferentes, de diferentes lugares, comunidades diferentes, comunidades rivais, e tornou-se uma grande comunidade. Assim como esta atleta pôde melhorar em 6 segundos o seu tempo e foi uma medalhista, assim como houve mudança, assim como o Senhor abençoou a vida de Zorobabel, assim como o Senhor abençoou a vida daquele povo na construção do templo. Pai, abençoa também esta vida que nos ouve neste momento. Ela está se esforçando, ela quer mudança, ela precisa de mudança. Dê a ela um norte, uma direção. Ajuda-nos, ó Deus. Sabemos, ó Pai querido, que somos pecadores e reconhecemos que somos pecadores. Pedimos perdão pelos nossos pecados e que o Senhor manifeste a tua glória, a tua graça e o teu poder e dá-nos a direção de conformidade com o teu querer e a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e te guarde. Se você entrar lá em Conexão Querigma, conectando na palavra, digitando tudo junto, você tem várias mensagens que eu tenho certeza que vai falar ao seu coração. Deus te abençoe e te guarde.